iniciar, então, a nossa atividade hoje, dando as boas-vindas a todos e a todas vocês. No nosso encontro aqui da Associação Pierre Lanet, que foi fundada no dia 22 de abril de 2022, então já fizemos o nosso primeiro ano, né, de atividade. Gostaria de apresentar, então, as integrantes fundadoras, né, da nossa associação, presidente Denise Souza, eu, Camila Camarata, que vou coordenar a mesa hoje, a Daniela Varasquim, Tatiana Anderola, Sheila Tonê, Kátia Pedoni, Nicole Venturim Padilha e Vera Fornari. Passo a palavra, então, para as boas-vindas da nossa presidente. Denise, por favor. Bom, oficialmente, então, eu dou as boas-vindas a todos os colegas que estão aqui conosco hoje, nos prestigiando, pensando sobre esse tema que é tão instigante, que é mãe, maternidade, função materna, dizer da nossa satisfação de podermos contar com a presença de todos os colegas e amigos e daqueles que se aproximam hoje da nossa associação pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Obrigada, que possamos ter uma atividade com muito caldinho, e com certeza teremos, né? Então, obrigada, Camila. Bom, nós vamos, então, iniciar nossa atividade. Só peço a todos, então, que, por favor, cuidem os seus microfones, né, para a gente não ter nenhuma interferência. Então, vamos dar início, então, à palestra de hoje, que o título é Mãe, Maternidade e Função Materna, com a nossa querida convidada, que é quase gaúcha, né? Daqui a pouco eu vou escutar a Silvia falando gurias, de tanto ela escutar isso às sextas-feiras, né? Então, eu vou apresentar a Silvia Lobo, que é socióloga, psicóloga, psicanalista, membro da Associação Internacional de Psicanálise, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, onde também é docente no Instituto Durval Marcondes. É coordenadora também do Grupo Espontâneo Winnicott de São Paulo, de quem tenho a honra de fazer parte, né? E autora de livros A Paciente, a Analista e o Dr. Green, que foi selecionado para o Prêmio Jabuti, Mães que Fazem Mal, e o último, lançado em 2022, O Silêncio das Mulheres. Silvia, a palavra está contigo. Obrigada, Camila. É uma alegria ter você como colega e ter você como anfitriã. Eu agradeço, com certeza, essa oportunidade de continuar trocando e pensando junto com vocês, que me enriquecem e que me provocam, né? É uma alegria. E eu vou começar mencionando, fiz uma epígrafe para o meu trabalho, cujo nome foi sugerido e eu aceitei, que é Mãe, Maternidade e Função Materna. Eu encontrei, algum tempo atrás, uma epígrafe no livro da Edna Villette, sobre a arte da psicanálise, que me deixou muito pensativa, não é? A respeito das mães que fazem bem, que não é um tema que eu circulo, apesar de procurá-lo, de que eu circulo com muita frequência, porque eu acabo frequentando mais o tema das mães que fazem mal, né? Fazem mal sem querer, isso é sempre importante de frisar, né? E no livro da Edna Villette tem a seguinte epígrafe: para minha mãe,
no colo de quem descobrir o mundo. Né? Eu vou deixar esse epígrafe um pouquinho de lado para nós todas, porque eu vou retomá-lo um pouquinho mais adiante. Eu comecei, então, essa reflexão sobre a nossa conversa com o seguinte pensamento. Ao pensar nesta nossa conversa, me dei conta da ingenuidade com que prontamente aceitei o convite amigo e honroso de trazer uma contribuição a respeito de 3 termos que me parecem orientadores do pensar e da clínica em psicanálise: mãe, função materna e maternidade. O que de início pareceu simples, mostrou-se complexo, no sentido das infinitas possibilidades de caminhos que se apresentavam em sua abordagem. A psicanálise tem enfrentado em sua história intelectual a reflexão desses conceitos segundo diversos percursos, conforme os países, as épocas, ou segundo as influências de suas figuras teóricas mais criativas. Em nome do lugar ocupado pelas mães na configuração da vida mental, e não só por esta definição, criaram-se facções adversas por boas ou más razões. A psicanálise prosseguiu seu crescimento, resistiu aos ataques dos oponentes e enfrentou as predições da sua morte próxima. Permanece sempre, o que nos permite esperar que um dia os psicanalistas concordem e reencontrem o gosto de falar juntos, de se unirem para pensar juntos. Eu penso que o convite para esta conversa vai nessa direção, segue esta esperança. Freud se apresenta como mestre e inspirador do trabalho analítico de todos nós. Mas a ele foram se somando contribuições que completam e iluminam o que foi por ele descoberto, assim como o que não foi por ele suficientemente visto. Hoje, eu sou convidada para uma conversa na respeitada Associação Pierre Olagnier de Porto Alegre, composta por pessoas estudiosas da autora que as reúne, mas também do que posso observar de outros autores, como Winnicott, Ferenczi, teóricos latino-americanos, e estudo da relação da psicanálise com a arte. Convite feito a mim, que chego e percorro a psicanálise por um caminho distinto que passa por Erik Erikson, por Winnicott, por André Green e, recentemente, por Pontalis. Diferenças de trajetos que indicam escolhas epistemológicas próprias na constituição de uma rede de autores nas quais buscamos interlocução para nossas inquietações pessoais e de ofício, no entendimento da vida emocional. Assim, agradeço a oportunidade dessa troca entre colegas e, longe de pretender encontrar o caminho que levaria à verdade ou às certezas, eu termino por reconhecer que a verdade é o caminho, é o próprio caminho. Procurei o início do meu pensar nos dicionários. Hoje eu soube por uma paciente que o dicionário, a palavra dicionário e os próprios dicionários fazem parte de um grupo de palavras que, segundo ela, computou e conseguiu ajuda para relacionar, fazem parte das palavras em coma na língua portuguesa. Não é? São cada vez mais anacrônicas. A
busca do conhecimento, é cada vez mais anacrônico a busca do conhecimento, que não seja pelos recursos fornecidos online, através da internet, através do Google. O dicionário, então, se apresenta dessa maneira. Mas foi através do Google que eu tive acesso a eles, né? Então, eu procurei o início do meu pensar nos dicionários. O que poderiam eles me elucidar sobre as definições que tinha como tarefa? Em todos pesquisados, os antigos e os recentes, os nacionais e os estrangeiros, eu encontrei a palavra mãe relacionada à mulher, ou então a qualquer fêmea que deu à luz um ou mais filhos. Termo associado à origem, à fonte, a berço, e se soma a isso uma característica bastante singular de mãe, que é uma pessoa muito boa, muito dedicada e bastante desvelada. Maternidade segue um pouco essa linha. Apareceu associada à qualidade, à condição de mãe. Um laço de parentesco que une esta mulher ao filho. Estabelecimento de uma assistência para mulheres no último período de gravidez. E, por fim, quanto à função materna, fui levada a sair em busca de ambas as definições, de função e de materna, já que no dicionário não se apresentavam associadas. Em função, encontramos uma definição de ação própria ou natural de um órgão, um aparelho ou máquina, um cargo, um serviço, um ofício, uma posição, uma atribuição, ou então, aquilo que é capaz de cumprir com eficiência seus fins utilitários, ou ainda uma adaptação objetiva da organização do espaço, visando a uma solução estética e prática das atividades e necessidades humanas. Por fim, como materna, encontramos rapidamente aquilo que é relativo ou próprio de mãe, o que é maternal, né? Consideremos que os dicionários, tidos como veículos de cidadania, trazem uma linguagem que se refere somente a ela mesma, na sua ordem de estruturação própria, e que supõe a redução e homogeneização ao significante verbal, um código, uma espécie de esqueleto que permite, ou que permitia, orientação e comunicação aos habitantes de um dado território. É assim que, quando muitas vezes a gente viaja para um país onde a língua não é do nosso domínio, nós recorremos para nos situarmos naquele espaço. Quais são as palavras que nós precisamos para nos situarmos nele? O que é importante perceber é que a linguagem, ela não apresenta uma neutralidade semântica. Ela transmite valores, hierarquias, sistemas de domínio e poder, por vezes, sem os que por meio dela se expressam, se apercebam dessa influência, que é chamada, nos meios mais especializados, de ideologia, que os dicionários contêm. Não há ingenuidade nos dicionários, não há neutralidade neles. Tentemos nos aproximar da fala no dicionário em relação aos verbetes que selecionamos. Façamos esse exercício juntas. Logo de início, nos surpreende constatar, nos livros consultados, a limitação no uso expressivo da língua, que na estereotipia da explicação dos termos denuncia um mau uso das explicações oferecidas na forma de preconceitos e pobreza de entendimento. É possível pensar que as definições oferecidas dos três conceitos que nos ocupam
trazem o famoso mito da idealização da maternidade, entendido como uma crença inconsciente, bastante cristalizada do que é ser mãe, de modo nocivo e naturalizado. No que aparece organizado no dicionário das palavras, mãe, maternidade e função materna vêm associados à mulher fértil, dotada de órgãos reprodutores, capaz de gerar bebês. Mãe, que aparece ligada ao significado de bem, de belo e de bom. O que propõe considerar o mal, o feio, o desamor, inexistente na mulher quando mãe, elevada à condição de santa, fora da existência humana, portanto. A psicanalista Estela Weldon denuncia essa mística, trazendo a ideia da perversão também como experiência da mulher e da mãe. É interessante a gente pensar que perversão vem muito associada ao masculino, ao homem, e nós, como mulheres, estamos fora dessa categoria. E a Estela Weldon teve a minúcia, o detalhe de, na sua pesquisa, verificar a veracidade disso. E já foi mencionado no encontro aqui da Associação Pierre Lanier, o nome da Estela Weldon como nessa direção que eu aponto, como aquela que põe em questão a santidade, não é, feminina e a santidade da mulher como mãe, sobretudo como mãe. Não é? Estela Weldon desenvolve esta ideia a partir da observação e da pesquisa, nas quais assinala um tipo de relação de mães com filhos, onde estes são sentidos como extensões, partes não separadas do corpo materno, e que na confusão e no desconforto identitário são por elas perversamente tratados, manipulados, abusados, feridos e até mesmo mortos. Neste recorte, a mãe não é fonte de vida. A maternidade não abriga desvelo. E a função materna não visa uma solução, como diz o dicionário, estética e prática das atividades e necessidades humanas, como eles descrevem. Encontramos ainda, nos dicionários, a ausência da menção ao par, o que apresenta a condição de mãe desassociada da parceria com um homem. E neste outro recorte, sugere que o cuidado com os que chegam ao mundo está depositado com exclusividade na suficiência da mulher. Omissão que corrobora um estereótipo na relação entre homens e mulheres, fator de muito desacerto, hoje em dia, sobretudo, na vida social. A partir do desapontamento, na busca de elucidação de nossos três conceitos, somos levados a outras fontes de reflexão. Retomemos a psicanálise. E é aquilo que lhe é próprio, na dupla significância da linguagem, pelo modo como destaca dois pilares sagrados, que é a significação e o sentido, que trazem à tona o inesperado, capaz de perturbar os códigos linguísticos estabelecidos, por exemplo, os dicionários também. Desarranjo formal que leva a dizer que a palavra analítica desenluta a linguagem, ao despertar nela a vida na força das pulsões, dos afetos e das memórias inconscientes. Busquemos nossos conceitos em Winnicott. Penso no termo maternagem, que com frequência aparece nos textos de Winnicott, traduzidos do Brasil. Consulto os dicionários da língua francesa, da inglesa e mesmo o português. Consulto o dicionário da Jean Abraham, para ver se o termo maternagem de fato existe. Existe, ela o usa.
mas os dicionários das mais diversas línguas, neles eu não encontro esse desdobramento em nenhum verbete. Apenas constam os já oferecidos: mãe, maternidade, materno e maternal. A palavra maternagem é nossa, é brasileira. A partir daí, estou provocada em minha imaginação a considerar a sensibilidade e criatividade de, no trato das ideias de Winnicott, ter sido acoplada à expressão maternagem. Entendo que com ela se somou a maternidade, tida como laço de parentesco que une mãe e filho, um aspecto fundamental que diz respeito ao cuidado, sem o qual perdemos o significado e nos escapa o sentido que empregue na condição materna. Donde a ideia de maternagem suficientemente boa, na qual o gestar, dar à luz e criar se compõe, para Winnicott, com afetos e identificação. Ao referir-se à mãe, Winnicott ressalta a natural capacidade amorosa materna. Pensa na pessoa real que está com o bebê, a mulher que ela é, a mulher real, a mulher que foi antes do nascimento do seu bebê e prosseguirá sendo em seu desenvolvimento. Mãe que traz as marcas de seu próprio nascimento e que pode ser insuficientemente boa, mas ser suficiente faz parte do melhor que tem a fazer. Esta disposição benfazeja é nela natural e com naturalidade entrega a quem gera. O Winnicott explica esse ponto de vista ao dizer que é a mãe, e somente ela, que carrega o bebê por 9 meses, que pode surgir, que pode atingir, na verdade, o estado tão especial de preocupação materna primária sem adoecer. Nessa perspectiva, Winnicott privilegia a biologia, a filogenia e assinala um dos eixos de sua psicologia na convicção da vida e do desenvolvimento como soberanos. Para Winnicott, a mãe é essencial para o desenvolvimento emocional do bebê. Ela é o primeiro ambiente e enfatiza que o modo como se comporta e sente em relação ao filho, sobretudo durante a gravidez e logo após o nascimento, exercerá grande influência sobre a saúde dele pelo resto da vida. O Winnicott pensa em um bebê que nasce dentro da mãe antes de vir ao mundo. Na busca das convergências e elucidação de nossos conceitos, tento ousadamente, peço desculpas pelo equívoco possível que vier a fazer, mas tento uma aproximação à teoria de Pierre Lanier, reflexão singular e complexa nos caminhos da representação psíquica. No contato com suas ideias, em alguns momentos, seu pensamento me parece percorrer caminhos semelhantes aos de Winnicott. Por exemplo, a ideia dele do bebê tendo a ilusão de que o seio criado é o seio que ele criou. Pode se aproximar ao que ela diz do psiquismo do bebê não registrar, que o estímulo gerador da representação veio do mundo externo, pois o bebê, sim, acredita que foi criado por ele próprio. Pierre apresenta a teoria do encontro, que se dá entre o corpo do bebê, o corpo da mãe e o inconsciente materno. Essa relação se inicia antes mesmo da criança existir, tendo como ponto de partida o momento da fecundação, dado pelo lugar que ela ocupa no inconsciente materno enquanto objeto de desejo. Dessa perspectiva, ela, como Winnicott, salienta que ser mãe representa para toda mulher a experiência em que ela reviverá da maneira mais forte o
que for a própria experiência de maternagem. E como ele assinala o risco psicogênico que corre uma criança ao depender de uma mulher como mãe que tenha vivido sua primeira relação de forma perturbada. Sendo assim, a vivência da maternidade dependerá, entre outras, diz ela, do prazer ou não de ser mãe, da preocupação a respeito da criança e da concepção que tem da função materna. Condições de maternagem que traz clareza à fala de que no momento em que a boca encontra o seio, ela encontra e absorve um primeiro gole do mundo. Insiste assinalando que tem a mãe, isso Pierre ainda, que tem a mãe a função primordial de porta-voz, tanto no sentido de levar os sons, a palavra, a linguagem para a criança, quanto em seu aspecto de primeiro representante da cultura. Ao inserir a significação e o social em sua reflexão epistemológica, Pierre se aproxima do filósofo, escritor e psicanalista grego Cornélios Castoriadis, que também concebeu o lugar da maternidade inseparável da sua inserção na cultura. Castoriadis descreve o papel da mãe nesse processo e se pergunta: o que é a mãe? Diz ele, ela é a porta-voz, junto ao bebê, tanto da sociedade existente, quanto de 3.000 anos de hominização. Ela está presente com seu inconsciente, que age sobre a criança de modo decisivo. E esse inconsciente, ele mesmo, o inconsciente materno, foi fortemente trabalhado por toda a socialização pela qual a mãe passou. Não fosse essa socialização, ela não teria sido mãe. E, em todo caso, ela não teria podido ensinar a criança a falar. Para Castoriadis, a mãe marca por ser marcada. O social, os afetos, os sonhos e o imaginário que precederam sua entrada no mundo e sua vivência nele a fazem a mãe que é. Por fim, não posso encerrar esse caminho de aproximação entre os autores que seriamente se ocuparam de termos comuns sem mencionar o psicanalista André Green, chamado por Jean Abraham de Winnicott francês. Vale a pena citar uma passagem muito pessoal contada por ele, que nos dá ideia do que está em jogo no percurso da sua construção teórica. Escreve ele: certo dia, um antigo analisando perguntou: por que você escreve? A pergunta apanhou-me de surpresa, uma pergunta que eu jamais havia feito a mim mesma. Sem pensar, eu respondi: como testemunho. Ao dar esta resposta, estava ciente de razões menos justificáveis que aprendera na minha análise. Contudo, havia também razões, em um nível mais evoluído, como o desejo de organizar a experiência psíquica em teoria e a expressão da minha busca pela verdade na filiação psicanalítica. Razões essas que justificariam para qualquer psicanalista seu impulso de escrever. Porém, para André Green, não pareceu suficiente, pois completou: existe em mim uma compulsão para a escrita, que faz com que eu escreva porque eu não posso fazer outra coisa. Sinto-me dificilmente livre para escrever ou não escrever. Eu devo escrever. Para fazer uma contribuição ao conhecimento psicanalítico e também para manter uma imagem própria que possa me fazer me reconhecer. Exposição pessoal que me fez pensar na famosa frase de Winnicott, que diz: ser uma alegria, estar escondido.
mas um desastre não ser encontrado. Lembremos que um de seus trabalhos mais contundentes, de André Green, chama-se A Mãe Morta. André Green desenvolveu os conceitos winnicottianos ao longo de sua obra, e aqui trago algumas passagens que com certeza nos fazem lembrar do autor que o inspirou e que o influenciou. E desta maneira eu o incluo na nossa conversa. O bebê, diz ele, não existe por si só. Ele se acopla ao objeto dos cuidados maternos. A nidação uterina é substituída pela nidação nos braços da mãe. Eu fui procurar no dicionário o que era nidação, eu não conhecia a palavra. E o dicionário me ajudou. Ele não está tão em coma e não tão criticável como eu mostrei no início. E nidação, para quem se surpreendeu como eu com a palavra, é criar com os braços um ninho. É um fenômeno que descreve a gestação, quando o óvulo se acopla, mas a ideia metafórica é dar um ninho, não é? O bebê encontra nos braços da mãe o ninho que ele encontrou lá atrás, quando ainda não era um bebê, era um projeto de bebê. Não é? André Green continua. O trabalho da análise consiste em substituir metaforicamente as carências dos cuidados maternos. O analista, então, não representa a mãe, ele é a mãe. A invenção do objeto transicional, nem interno e nem externo, mas no entredois do espaço potencial, está no início da separação da criança e da sua mãe. O André Green costuma dizer que dos conceitos mais importantes na psicanálise é o conceito de espaço transicional e espaço potencial, criado pelo Winnicott. Ele fala isso em muitas publicações. Por fim, ele vai também tocar num aspecto que Piera e o Winnicott tocaram, que é a intolerância do objeto mãe à espontaneidade da criança, que pode levar a uma dissociação do bebê. A criação de um falso self, forjado à imagem do desejo da mãe, e que permite, apesar disso, apesar de ser um desastre, a proteção do verdadeiro self que fica escondido. A partir do que vimos, eu posso sugerir, então, neste final de conversa, o entendimento que me foi possível fazer de alguns conceitos, pelo menos dos 3 pelos quais eu me responsabilizei. É possível, então, entender, a partir daquilo que foi lido e estudado para eu organizar esse texto, que mãe é a mulher imprescindível para dar não só vida, mas sentido para a vida que começa. Ao se pensar que nos inícios da vida encontramos uma mãe e um bebê indistinguíveis, isto significa partir do princípio de que o psiquismo e o mundo encontram-se e nascem um com o outro, um para o outro. A mãe compartilha seu ser com o bebê que gesta e cria, em seus afetos e em sua história, na consciência e na inconsciência, com que as comporta e neste encontro profundo e íntimo entrega o bem e o mal, por vezes para toda a vida daquele que nela se configura existente. Associado à mãe, posso sugerir maternidade como a condição de dar continuidade ao nascimento daquele que veio ao mundo, em extrema situação de dependência física e emocional. Espécie de fundo representativo pelo qual a permanência do compromisso expressa a compaixão pelas fragilidades, a solidariedade humana e, se possível, o amor, no cuidado e interesse por aquele que fez viver. Cabe assinalar que, ao longo desta interação, a contar dos inícios, a vivência recíproca do prazer e do desprazer no afeto dão o tom desta parceria. Por fim,
posso sugerir função materna como a capacidade da mãe de possibilitar ao bebê a entrada no mundo fora de si mesmo, estender a ele a capacidade de representar, experimentar e investir em outro e em outras coisas. A mãe possibilita ao bebê a passagem da percepção subjetiva que ele tem dela para ser objetivamente percebida por ele. Torna-se, assim, o primeiro não-eu, com o qual ele tem contato, o que lhe atribui uma função primordial de portadora e criadora de sentido, que antecipa e prepara a capacidade deste bebê, no seu desenvolvimento, de reconhecer e assumir a significação. Donde a epígrafe deste trabalho, vinda de Edna Villette, ao dedicar o belo livro escrito à mãe, no colo de quem descobriu o mundo. Neste percurso que fizemos, encontramos parceiros, conversamos com eles e corroboramos alguns pontos de vista. Contudo, não ignoremos que os conceitos de mãe, maternidade e função materna, por melhor que tenham sido configurados e acomodados em nós, não ficam plenamente isentos da condição de polêmicos. Certa inquietação se mantém, o que me instiga a trazer para a nossa conversa uma última interlocutora, esta, porém, destoante. Judith Butler, filósofa e feminista, nos leva para um mundo adulto controverso, onde surge a pergunta: afinal, materno é condição de homem ou de mulher? Na medida em que o masculino e o feminino perdem suas características anatômicas e o homem surge, no contexto da maternagem, na área do cuidado, como uma intrusão repentina que reverte a mirada e contesta o lugar e a autoridade da posição feminina por séculos atribuída à mulher, será que essa reviravolta do poder masculino e feminino tão bem estruturado em campos separados e que agora se justapõem, se misturam, se intercambiam, expõe o caráter ilusório da autonomia e exclusividade da mulher em sua sagrada função materna? Tudo pareceria natural se a relação homens e mulheres prosseguisse dentro de uma estrutura binária, em conformidade a uma matriz heterossexual na conceituação de gênero e desejo. O que acontece se estas referências passam agora, na pós-modernidade, a ser consideradas históricas e não mais ontológicas? O que nos sugere pensar que o gênero é uma espécie de imitação persistente que tem passado como real e não é? E desta perspectiva se desestabilizam as próprias distinções entre natural e artificial, profundidade e superfície, interno e externo. Chega-se mesmo a pensar que a própria morfologia seria a consequência de um sistema conceitual hegemônico, o que justificaria a proposta da transformação radical de corpos culturalmente constituídos, alternativa que, nesse momento, se coloca. A psicanalista Júlia Kristeva assinala, indo nessa direção, que, estritamente falando, não se pode dizer que existem mulheres, pois não há uma identidade comum entre elas. Houve-se mesmo perguntas, algumas perguntas como mãe, mulher, sou eu esse nome? Esse nome me corresponde? Perguntas geradas pela possibilidade dos múltiplos significados do nome mulher. Se alguém é uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é.
o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços pré-definidos de gênero da pessoa transcendem o que lhe é atribuído a partir de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se constitui de modo coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos. Dependendo do momento histórico, o conceito de mulher muda de cara. Tem outras atribuições, tem outro tipo de lugar dentro do contexto e nas relações com os homens, e na relação com os filhos que vem a gerar. Além disso, é possível ainda acrescentar o fato de que o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, sexuais, religiosas e regionais, que o modificam e o tiram de classificações pré-estabelecidas. Soma-se ainda a este leque de variáveis a condição consciente e inconsciente, que nos é tão cara, em que a condição de mulher é constituída e somos arremessados a novas perguntas. O que sei e o que não sei sobre mim? Como mulher, como mãe, como materna na função que eu ocupo. Dúvidas e hesitações que torna impossível separar a noção de gênero das intersecções em que ela é produzida hoje em dia. O que sobra? Consideremos que, independente da época, dos costumes vigentes, das ideologias que manipulam, sempre haverá homens e mulheres que se voltam aos pequenos com devoção e cuidado. Preciosos seres vocacionados a transmitir sentido à vida e esperança no porvir, naturalmente capazes de exercer uma maternagem plenamente satisfatória. Contudo, não subestimemos o presente, por medo ou por defesa. Vivemos, de fato, tempos novos, o que me leva a pensar que, frente a um futuro indefinido, onde as referências do bem e do mal, do certo e do errado estão em suspeição, sobra, como evidente e irrefutável, a criação da vida. Possível na mágica de duas substâncias distintas, um óvulo e sêmen, ofertadas por uma mulher e um homem, corpos reais, que se fertilizam mutuamente e geram um esboço de ser que se desenvolve e cresce, abrigado em um útero, nutrido pela mente daquela que o gesta, irrigado do sentido do existir em uma íntima parceria. Essa nutrição se faz de tal modo que o pequeno ser se apropria do paladar da mãe, absorve seu cheiro, sonoriza sua voz, identifica sua calma e sua angústia, e mesmo antes de vir ao mundo, humanamente concebido, ganha forças para nascer. E com ele nasce a mãe. Desponta uma maternidade e reaviva-se a função de maternar. Até agora, assim é, como sempre tem sido. O futuro, não sabemos. Muito obrigada. Muito bom, Silvia, te escutar mais uma vez. Como é que eu levanto a mão? Enquanto a gente vai acomodando um pouco a fala da Silvia em nós, né? Aconchegando. Gostaria de dizer, Silvia, que nós tivemos aqui, batemos, né,
100 pessoas te assistindo, colegas, infelizmente, que ficaram na sala de espera aguardando para entrar. Que bom, que boa representação esse grupo da Pieira oferece. Fico muito agradecida. Eu quero levantar a mão, eu não sei. Denise levantou a mão, agora vamos abrir, então, para as perguntas, questionamentos. Ana Melgaço já participou ali no chat, te agradecendo por ter citado a Edna Villette. Me ajuda aqui, como é que eu faço para botar minha mãozinha lá? É a Fátima? Não, é a Dalva. É a Dalva. Pode falar, Dalva. Mas não tem mais gente antes? Tem, a Denise, mas... Denise. Então deixa a Denise, aí Dalva, você... na base do teu computador, tem uma palavra que está escrita assim, ó, reactions. Tu clica em cima e tu vai ver que tem uma possibilidade de raise hands, levantar a mão. Tu clica ali. Eu estou no celular. Aqui. Isso. Pronto. Chegou? Quem vai falar primeiro, Denise? Então, sou eu. Dalva. Acho que fui eu que me... Denise se inscreveu primeiro, Dalva, depois você. Depois eu? Sim. Tá. Por favor, Denise. Bom, eu não poderia deixar, né, de te dizer, Silvia, da beleza e da profundidade, né, com que tu te embrenhasse nessa proposta aparentemente tão simples, mas na verdade tão complexa, né? E te dizer que as aproximações que tu fizeste entre Winnicott e Pieira foram impecáveis. Oh, que bom. Né? E eu acho que é muito importante, né, resgatar nesse momento esses autores que, de alguma forma, privilegiam esse aspecto, né, do ser mãe, que antecede muito a possibilidade do parir, né, do ter o bebê e do gestar o bebê, que é esse movimento, né, de antecipar e de, junto com a gestação biológica, estar gestando psicologicamente esse filho, com a possibilidade de, com isso, também ajudá-lo no sentido de dar uma significação à existência dele a partir deste vínculo. E eu acho que isso, assim, é o que nos convoca a pensar no momento atual, né, onde muitas vezes a maternidade se desloca da mulher que gesta e pare para uma outra mulher, talvez, ou um outro homem. Então, eu acho que tu traz questões muito atuais no sentido de nos perguntarmos, né? Qual a ênfase, né, da biologia na maternidade, no ser mãe, mas na maternidade também? Porque eu acredito que a maternidade como laço que une, né, o bebê com uma mãe que nida o bebê, pode estar desvinculado da mãe biológica, na maternagem. Mas eu entendo que a gestação e o parto desta mulher lhe confere melhores chances de poder significar a vida do seu bebê, se tudo vai bem. Não é uma garantia, porque a gente sabe que tem mães que fazem mal, né? A Pieira coloca, inclusive, a questão da mãe que tem desejos de dar vida e desejos de dar morte junto, numa ambivalência constituinte do próprio ser mãe, né? Então, eu acho que são questões muito interessantes que eu acho que a gente tem que poder se debruçar, pensar e conversar mais, né? Obrigada, Silvia. Obrigada, Denise.
Sou eu? Dalva, por favor. Oi. Primeiro, assim, agradecer demais, né? Estava ávida. Bem, primeiro, o que eu, de tudo, né, que eu tenho ouvido, porque eu ouvi um pouco em Minas, mas aí eu tive que sair, né? Tá dando para ouvir, né? Sim, Sim. muito bem. Pronto. Mas, Silvia, eu compreendo tudo que você falou, né? Mas eu estou muito preocupada na atualidade, porque eu tenho recebido muitos casais na clínica homoafetivos, né? E eu compreendo perfeitamente o laço que é feito, né? Que é criado entre mãe e filho antes de qualquer entrega a esse filho, né, para adoção que era antes feita. Não significa para pais homoafetivos. Mas hoje existem pais homoafetivos que já chegam para essas mães e já cuidam e tudo mais. Não, 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 não desconheço, não desconheço, não. Não é que eu não reconheça, né, tudo que existe antes. Mas quando eu fico pensando assim, a mãe, né, dá vida e dá sentido, né? A mãe que gesta e cria. A mãe que gesta e cria. E a mãe que não gesta e cria, entende? Eu atendo crianças que mães gestaram e não criaram. E são dois pais, papai e painho, porque aqui no Nordeste tem o painho, entende? Essa mãe nunca foi esquecida, ela é visitada, ela é reconhecida, mas os dois pais são os pais de referência. E eu fico pensando, como fica isso, entende? A outra coisa, eu achei muito lindo isso, inidação, criar um ninho. Essas mães que eu tenho acompanhado, que criam os filhos no útero e são cuidados pelos pais homoafetivos que estão esperando. Elas são um ninho e elas são respeitadas como um ninho. Essas que eu tenho acompanhado. Entendeu? Isso me tocou tanto, sabe? Maternidade, da continuidade, vivência e parceria. Eu tenho pensado tanto nisso nessa semana, né, que antecede o grande Dia das Mães. E há poucos dias eu escutei de um autor que eu amo, um ator, e ele dizendo assim, numa entrevista, o que os seus filhos, para que serviram os seus filhos? E eles disseram, para me educar. Ele disse, para me educar. Para eu ser melhor, né? Para eu dar o melhor de mim. Eu achei isso muito significativo. Os filhos servem para isso mesmo, para a gente, né, ser melhor. A função materna, a mãe possibilita. Aí é a mãe, né? Ou quem exerce a função materna. Materna é condição de homem ou de mulher, né? E aí a gente está o tempo todo, atualmente, uma discussão que o gênero está lá, né? Mas, assim, que homens, que mulheres, né? O útero nutre, sim. Não
sem bebê, sem útero, né? É criado lá. E depois disso, você disse no início, mulheres que fazem mal sem querer. Sem querer. Né? Por isso que em todo o ciclo de estudos que eu estou, eu digo assim, óbvio, inconsciente, está lá, isso existe. Né? Mas a minha questão é, e você trouxe já, atualmente, nas novas configurações familiares, sabe? Culpados nunca, implicados sempre. Eu não sei se eu estou sendo clara. Eu só estou querendo Dalva, dizer tu trouxe várias questões, obrigada. Acho que isso essa Tá. tua contribuição da tua clínica dos pais homoafetivos bem interessante para a gente poder pensar e pronto, poder explorar aqui pensar, junto com a né? Silvia. Obrigada. Você foi bem Obrigada. clara, Dalva, bem clara. Vamos Obrigada, Silvia. atrás Muito das suas obrigada. questões. Tá Nós bom. temos Eu também agradeço. a Maria de Fátima Dias, também está escrita, acho que, e depois a Silvia comenta. Maria de Fátima, por favor. Olha, Silvia, ouvir você é sempre assim, alguém já escreveu aí uma aula, né? Você fez um percurso histórico muito, muito importante, esclarecedor. Essa sua pesquisa sobre os diferentes termos foi assim, foi elucidativa ao máximo, né? E você traz, alguém também comentou, é uma fala de esperança, né? Porque alguém sempre vai ter que cuidar do ser que vem ao mundo. Né? E a minha questão, ela bem específica, acho que ela pega carona na observação da Denise, de alguma maneira também vai tangenciar algumas questões da Dalva, né? Mas quando você traz toda essa questão, né, da mulher que gesta, da mãe, né, o Winnicott, né, você traz o Winnicott, né, do período de gestação, da importância disso, e o Winnicott também fala mãe substituta. E aí eu queria ouvir de você, com a sua experiência, né, que é essas mães que fazem mal sem querer, né? Como é que fica essa questão da mãe substituta? Você vê alguma diferença, Silvia, né, no exercício da função da maternagem, na função materna, no ser mãe que não é aquela mãe né, que gestou? Né? Então, acho que a minha questão vai por aí. Com a sua experiência, que é muito grande, se você vê diferença, né, na criação desses filhos e se algo pode ser perturbado ali na relação, né, do gerar um ser, criar um ser, mas que não foi gestado por essa mulher. Não sei se eu fui clara. Foi sim. Silvia, contigo. Oh, Ana Beatriz quer falar. Tu prefere falar, responder essas eu questões? gostaria que a Ana Beatriz, eu vi a Ana Beatriz, quem Tá. sabe alguma questão que eu possa estar pensando junto e possamos nós todos. Ana Beatriz, Ana. então, por favor, pode falar. Boa noite, pessoal. Então, eu sou pediatra e envolvida agora com esse grupo mineiro aí de Winnicott. Vendo a Silvia falar que é sempre um prazer, né? Eu sou fã de carteirinha mesmo. Mas é o seguinte, Silvia, eu tenho observado no meu consultório as mães que passam pela depressão pós-parto. E tem uma tabela da psiquiatria que a gente preenche para saber o grau de complexidade que essa mãe vive. Então, estudando um pouquinho essa questão do Winnicott, da preocupação materna primária, eu percebo nessas mães uma ausência desse comprometimento pela própria doença, sabe? Elas não dão conta de dar aquilo, esse colo e essa maternagem, esse rolo que esse menino precisa nos primeiros meses de vida.
E acompanhando esses meninos há mais tempo, eu tenho observado que por volta de 3, 4 anos, esses meninos têm tido comportamentos muito diferentes dos outros. É claro que isso não é na maioria, mas eu tenho observado isso. Meninos mais agressivos, meninos com parada de desenvolvimento neuropsicomotor, né, preenchendo até alguns critérios de transtorno do espectro autista. Então, assim, é uma ausência materna naquele momento que ela não poderia existir, né? O que vai constituir o sujeito? Aquilo que vai fazer o menino procurar o eu dele, né? A construção do ser do bebê. Então, assim, quando eu olho menino de 0 a 19 anos, eu ainda não tenho esse percurso desse paciente na vida adulta, mas eu já estou tendo percurso na infância. Transtornos escolares, transtorno de aprendizado, transtorno de socialização. Então, né, ainda mais o uso do celular, que as mães hoje, uma parte delas, elas amamentam e vê no celular, elas estão ali, mas não estão. Né? Elas não estão fazendo aquele papel. Então, na sua experiência, assim, já com pacientes mais velhos, você vê alguma conexão nisso que eu estou te falando, da psicose pós-parto com transtornos de comportamento que evoluem no sujeito depois? Se isso é só uma situação, ou se isso acontece mesmo, ou se é só uma viagem minha, assim, de observação de consultório. Uhum. Então, vamos lá. Como eu disse no início da nossa conversa, a verdade é o caminho. Então, eu vou fazendo o caminho. Não pretendo dar conta. Eu agradeço dar conta de algo que possa ser definitivo. Não acredito nisso hoje em dia. Acho que isso não existiu nunca. Cada vez menos eu acredito nisso, mas eu penso que eu agradeço que vocês coloquem questões para mim e me pedem a minha reflexão a partir da minha experiência, da minha clínica, e eu penso que nesse território da clínica e da nossa experiência, o que a gente fala é parcial, mas é verdadeiro. Então, a minha resposta vai estar baseada naquilo que eu acredito, porque eu vi, porque eu acompanhei. Então, acho que vocês colocam questões fundamentais que dizem respeito a nós todos. Eu queria chamar a atenção para alguma coisa que a Dalva traz ricamente, Dalva, que é a sua preocupação, e que foi acompanhada também que nos acompanha, do quanto que você estaria sendo clara. Porque hoje em dia, a coisa mais difícil e mais corajosa, eu penso, Dalva, falando com você, é que a gente possa formular isso que a gente vê em relação ao que a gente tem dúvida. Porque eu fico muito preocupada quando, seguindo uma linha do Foucault, da Judith Butler, mesmo da Júlia Kristeva, a gente acredite que isso que está surgindo, conversava com isso hoje, um pouquinho antes de abrir o espaço para nós todas conversarmos, nas preliminares da nossa conversa de hoje, eu fico muito preocupada quando a verdade está nisso que está acontecendo agora. E fico muito preocupada também quando a verdade é colocada no que aconteceu antes, das mães serem colocadas como seres soberanos e sagrados, só detentoras da bondade, onde a depressão pós-parto seria considerado quase uma doença, uma perversão. E nós podemos hoje pensar, Ana Beatriz, qual o significado disso que se abate sobre as mães que causam esse tipo de transtorno? O que está por trás? Qual é a significação disso? Não necessariamente colocar isso numa categoria da patologia,
porque a patologia é quase alguma coisa que não tem sentido, que não faz sentido. E as depressões puerperais têm sentido. Não é? Então, ainda nesse primeiro caminho, antes de responder com mais clareza, eu penso que tem um cuidado que nós temos que ter de nos colocarmos no lugar que o Winnicott chamava o transicional, se referindo a algo que muito específico, mas que nós podemos trazer para a modernidade e pensar que é entre esses dois lados que nós devemos ou podemos nos situar mais próximos de algo que se aproxima do que nós poderíamos chamar de alguma verdade emocional, de alguma verdade emocional. Esses dois lados é aquilo que dá conta do que está acontecendo hoje, do ponto de vista dos casais homoafetivos, das mães que entregam os seus bebês e daquelas que não querem, decidem não engravidar, daqueles dos pares de duas mulheres e de dois homens que recebem nomes diferentes, painho, como você dizia, Dalva, pai, painho, mainha, e assim por diante. Existe isso, é uma verdade, existem as mães que gestam e criam os seus bebês, mas o lugar a nós nos ocuparmos é quem são essas pessoas. Nós não podemos nunca esquecer que, independente das relações estabelecidas, quem vive essas relações são seres humanos. E os seres humanos agem por sentido, por significados. É isso que nos torna humanos. É isso que nos dá esta categoria. Então, muito mais importante do que como as pessoas se juntam, com quem se juntam, é por que se juntam. Quem são os que se juntam? E o que transmitem ao se juntarem. Então, me parece que quando a Denise coloca as questões fundamentais que aparecem nessa nossa interlocução, qual a ênfase que nós podemos dar ao biológico nessa configuração que hoje se estabelece, eu penso que até agora o biológico ele é imbatível. Existe, de fato, um biológico que determina o nascimento das crianças. E até agora isso não foi posto por terra. O que esse biológico contém? Essa é a nossa pergunta. O quanto, na gestação, uma mulher transmite o sentido e o significado baseado no afeto ou baseado no terror, baseado no desapego, baseado nos resquícios ou na morte que aconteceu nela a partir da própria maternagem que teve. Então, não se gesta um bebê independente da própria maternagem. Então, algo que me parece que é importante é da gente pensar que nessas questões que você traz, Ana Beatriz, de uma depressão pós-parto, eu penso que o que nós estamos vendo são mães muito infelicitadas pelo vínculo inicial que elas foram depositadas, nelas foi depositado, pela dificuldade de maternagem pela qual essas mulheres passaram. São mulheres que muitas vezes engravidam e a pergunta que fica para nós é por quê? Porque ainda existe, apesar de toda essa modernidade, uma certa pressão cultural para que as mulheres engravidem. E muitas mulheres ficam muito embaraçadas de dizerem que não querem engravidar. Não porque não gostam de bebês, não querem gestar. Tem outro tipo de propósito, amam as crianças, mas não querem ser mães. Querem cuidar do próximo de outras maneiras. E muitas vezes exige coragem, dependendo da família que se tem, fazer esse tipo de opção. Então, essas mulheres que vivem um drama pós-parto são mulheres que provavelmente não deveriam ter engravidado. Para elas, a gravidez foi muito custosa. E aquele bebê nasce como um raptor, quase. Algo que rapta a ameaça de morte. Ela se sente ameaçada por aquele bebê. Por isso, a aproximação dele é terrível,
provavelmente experiências antigas de ter tido uma mãe que não lhe deu condições de esperança, de vida e de sobrevida. Essas mulheres merecem cuidado, elas precisam ser protegidas. Eu assinalei outro dia uma experiência que eu tenho tido com outro tipo de mãe. Não estas, mas a questão se coloca é a mesma. Com mães que têm uma depressão pós-parto, porque não querem aquela vida que o bebê impõe à mãe. Elas não querem aquele bebê que tira delas o sono, que tira delas o trabalho, que tira delas a vida sexual mais livre que tinham antes dele nascer. Elas querem voltar a não ter o bebê, apesar de o terem tido, apesar de o terem gestado com amor. Essas não são mães que tiveram desventuras na maternagem inicial. Essas são mais mães que conquistaram o direito ao trabalho, ao voto, à sexualidade, à beleza, à liberdade, e que, quando veio um bebê, não se beneficiaram dos 9 meses para se colocarem disponíveis, para adoecerem, como dizia o Winnicott. Então, ambas as mães, apesar de um percurso tão diferente, me parece que elas pedem um trabalho nosso. É um trabalho de ser salvas pela psicanálise. É um campo que se abre gigante de uma depressão pós-parto, que não é causada só pelos resquícios da própria maternagem, pelo drama da própria maternagem, mas vem de uma experiência nova, muito atual, que exige da mulher uma renúncia de conquistas que foram duramente feitas em nome de um bebê, que no momento em que acontece, como sempre acontece nas depressões, parece que será uma condenação eterna, que não se esgotará nunca. E é verdade que quando a gente tem um filho, filhos, quando a gente adota uma criança, quando a gente abriga nosso ouvindo de uma outra mulher, um ser que depende de nós, é possível que se crie um vínculo saudável e amoroso pela vida toda. Uma vez tendo tido um filho, talvez nós jamais deixemos de ser mães, nem quando eles morrem, como acontece com as mães da Praça de Maio, como acontece com as mães que perdem filhos. O filho, às vezes, continua até com lugar na mesa, o nome dele sendo falado, o aniversário sendo comemorado. Então, é importante que faça parte do feminismo, que se saiba que ter um filho implica nesse tipo de dedicação, nesse tipo que ocupa a nossa cabeça, e que nós vamos ter que lutar, tendo um filho, para retomar uma vida que, antes dele nascer, tinha mais espaço para a nossa existência. É uma luta, é uma luta. Quando você fala, Ana Beatriz, das crianças que têm sequelas, eu penso que elas têm sequelas por elas terem tido uma maternagem difícil. Não porque elas sejam filhas ou filhos de mães com depressão pós-parto. É possível que as mães não tenham depressão pós-parto e criem seus filhos criando neles uma vulnerabilidade. Eu acho que esse raciocínio ele é reducionista, que mães com síndrome de depressão pós-parto gere filhos perturbados. Não. Quem gera filho perturbado é mãe que não está pronta e que não está podendo dar para os filhos aquilo que os filhos necessitam. Então, eu penso que criar essa categoria é simplificadora. Não é? É possível, inclusive, dentro dessa perplexidade, pensar que mães que saem da depressão pós-parto, e aí a gente entra num outro segmento de perguntas, que eu estou me colocando agora e pensando junto com vocês, que são as mães que, ao poderem ser ajudadas numa gravidez que chegou a termo e que resultou numa depressão, se elas puderem ser ajudadas, elas podem iniciar um novo processo de relacionamento e de maternagem com seus filhos.
É possível que ela rompa essa tragédia daquilo que com ela ocorreu quando ela se viu com um bebê dependente e ela aterrorizada com esse bebê. Da mesma maneira, eu penso, se nós pudéssemos pensar numa mãe que gestou em condições perturbadoras para ela e para o bebê, e esse bebê foi criado por uma outra mulher ou por um outro homem, Dalva, é possível a gente pensar que haja uma nova oportunidade de vida, que haja uma experiência de uma nova maternagem. Eu uma vez escrevi um trabalho que eu acredito nele, que diz, além do olhar da mãe. Eu penso que o olhar da mãe é fundamental por tudo isso que a gente sabe, mas o olhar da mãe pode ser revertido por uma maternagem que encontre um bebê que também seja disponível para recebê-la. Os bebês existem. O Bruno Bettelheim diz uma coisa que eu acho maravilhosa, que ele diz assim, uma mãe nunca pode esquecer que o seu maior aliado é o seu bebê. E é verdade isso. O Bruno Bettelheim completa, porque um bebê para de chorar? Ele para de chorar porque ele resolveu parar de chorar. As mães, às vezes, acham que nós, como mães, que nós acertamos, que nós trocamos a fralda, que nós ventilamos o bebê, que nós o beijamos, que nós o largamos, que nós fizemos alguma coisa. Ele diz, não, a mãe pode fazer tudo isso e o bebê continua chorando. Um bebê para de chorar porque ele para de chorar. Ele é o maior aliado da mãe. Então, é possível a gente pensar em bebês que são suficientemente aliados das mães e dos homens que os recebem. E é possível, num casamento homoafetivo, de óvulos e sêmens que vieram de outros lugares, às vezes vêm de outros lugares, vêm de outras... Eu conheço algumas mulheres que compraram o óvulo e compraram o sêmen, e gestaram. Algumas compraram o óvulo e o sêmen, e isso foi implantado numa outra mulher, que depois cedeu esse bebê, entregou esse bebê para um casal que queria muito uma família. E esses bebês têm uma outra oportunidade. O que será uma mãe, o que passará uma mãe quando ela gesta o bebê que ela vai doar? Que ela já sabe de antemão que ela está ali como uma mãe que se fez emprestada, que se emprestou. Né? São perguntas que nós temos que fazer, mas eu penso que a gente não pode criar categorias fechadas de que a depressão pós-parto, de que um bebê que não foi gestado pela mãe que o cria é um bebê que está condenado. Eu penso que há essa esperança da gente reverter aquilo que a gente recebeu na gestação. Nesse sentido, ainda que a biologia seja soberana, porque necessita de um homem e de uma mulher, aliás, eu acho sempre engraçado, eu conversei já com algumas mulheres que proclamam uma gravidez, uma maternagem independente. Eu acho tão curioso, porque quando se fala numa maternidade, não é maternagem, elas não usam o Winnicott, é uma maternidade independente, porque elas criam aquele bebê sem companhia, sem ninguém, às vezes, sozinhas. Né? E eu acho sempre muito estranho, na fala dessas mulheres, que às vezes são públicas, porque algumas são até atrizes da televisão, que escrevem livros sobre a maternidade independente, eu acho estranho que não é considerado que haja um sêmen naquela aparição. É como se só houvessem óvulos reproduzindo bebês. Nós temos uma gratidão a ter, quando engravidamos, ao homem que nos deu o sêmen, conhecido ou desconhecido. Até hoje, é de um par que nasce um bebê. O homem não pode ser descartado, por qualquer que seja o feminismo. Até porque nós todas sabemos, como psicanalistas, que no nosso imaginário os homens existem. Então, não faltam analistas que escrevem e que dizem, algumas
muito fluentes até e férteis na produção, que nós não escapamos dos nossos parceiros, porque eles estão aqui, às vezes é o nosso pai que nos concebeu junto com nossa mãe. Então, não há possibilidade de uma maternidade independente. Talvez haja uma maternagem independente. Mas será tão independente assim? Porque no meu raciocínio de que as mães podem ser substituídas por outros seres continentes, abrigáveis do nosso desenvolvimento, eu penso nas mães substitutas, nas mães adotivas, nos pais que compõem famílias homoafetivas, eu penso nos professores. E, indiscutivelmente, nós pensamos nas analistas e nos analistas. Porque se estas pessoas que tiverem uma maternagem perturbada não tiverem, em algum momento ao longo do caminho, se nós não acreditarmos que encontrarão um analista e uma analista que as abrigue e que refaça esse caminho, nós estamos condenando a nossa própria fala. Nós estamos eliminando uma das motivações do nosso trabalho mais enriquecedoras, que tem um sentido de recuperação, de reparação dos danos que os nossos pacientes sofreram, ou no nascimento ou ao longo do seu crescimento, porque os danos também são causados ao longo do crescimento, eles não são só causados no nascimento. É importante ainda lembrar uma coisa que o André Green fala, e ele diz que aprendeu com Winnicott, de que há dores e há males que nos são causados tão profundamente, em relação aos quais nós nunca nos recuperamos. Isso é possível também de pensar. Então, essa recuperação e essa reparação passa sempre no nosso trabalho, e na nossa mente, ou na minha mente, pela dúvida. Quem eu vou poder ajudar e quem não? Acho isso fundamental para nós nos darmos conta também dos limites do nosso trabalho. Porque há pessoas que nós não conseguimos ajudar. E não é só pelas nossas características identitárias, que isso também conta, mas é que essas pessoas foram tão violentamente lesadas que elas não são recuperáveis. Então, elas carregam esse ferimento ao longo da vida inteira. Não é? Mas é possível a gente pensar num trabalho além do olhar da mãe. Hoje nós poderíamos dizer, além da gestação e dos males que poderão ser causados na gestação. Ou, além de uma boa gestação, ainda tem essa questão. Além de uma boa gestação, quando eu gestei satisfatoriamente uma criança que é entregue para a adoção, é possível a gente pensar que as pessoas que adotam possam causar um estrago numa criança que foi bem gestada. O fato de eu ser uma mãe adotiva não me torna necessariamente uma boa mãe. Uma vez eu fiz um trabalho, há muitos anos atrás, quando se começou a fazer, a possibilitar as mulheres a serem inseminadas com um ginecologista, um obstetra. E ele ficou muito preocupado, porque tudo era muito inicial, de possibilitar mulheres gestarem sozinhas. Aquelas com quem eu tive acesso eram sozinhas. E não tinham relações homoafetivas e nem tinham relações heterossexuais com nenhum parceiro. E ele ficou muito preocupado dele não ter acesso ao motivo daquela gravidez. E se eu podia conversar com cada uma dessas mulheres e tentar ver se eu entendia por que elas estavam querendo ser mães. E a experiência, que durou mais ou menos uns 2 anos, foi muito interessante, porque algumas mães, o que o deixava perplexo é que algumas mulheres foram inseminadas e engravidaram e se arrependeram. E no meio da gravidez o procuravam para fazer um aborto. Foi isso que começou a deixá-lo muito perturbado.
E aí, entre os motivos da gravidez, eu encontrei alguns que me fizeram conversar com essas mães para que aquele processo fosse interrompido ou prosseguisse. Havia mães que genuinamente queriam ter a experiência de ser mães e de criar uma criança e ajudá-lo a crescer da melhor maneira que elas pudessem, melhor do que foram criadas e foram concebidas. Algumas mulheres calculavam que, como estavam chegando aos 40 anos e trabalhavam muito para terem um nível de vida confortável, gostariam de associar aquela aposentadoria que teriam a um trabalho, ao trabalho de um filho, que quando tivesse 20 e poucos anos, e elas estariam com 60 e poucos anos, elas teriam esse adicional de sustento. Então, a ideia de ter um filho era produzir um trabalhador que as ajudasse na manutenção de uma qualidade de vida. Algumas mulheres queriam ter um bebê por vingança de um companheiro que prometeu a elas filhos e não foi embora, e que foi embora. E elas queriam ostentar essa gravidez como uma espécie de vingança. E assim vai, e assim foi acontecendo. Então, eu penso que volta a coisa que eu acho que é a mais importante dessa nossa conversa, que não vai se extinguir hoje, que é assim: quem é a pessoa que está gestando? Quem é a pessoa que está entregando o bebê? Quem é a pessoa que está recebendo esse bebê? E como é que estas pessoas se relacionam com esse filho que estão criando? Esse é o grande desafio nosso como psicanalistas, porque vai ser deles, do que sair deles, do que for genuinamente deles. E aí entra uma coisa que eu vivo falando até cansativamente: não vai ser pelo que eles leram, não vai ser pelos teóricos que seguem, não vai ser pelos artigos da televisão, nem vai ser pelas falas dos analistas nas lives, que eles serão melhores pais. Será por aquilo que eles entrarem em contato genuinamente com o que se passa dentro deles, porque é aquilo que eu acredito que sai de nós que cria crianças, o que sai de nós, e que às vezes a gente nem sabe o que é. Daí a importância das analistas, para ajudar a sair de dentro das pessoas aquilo que elas são, porque é com isso que elas vão se relacionar no mundo. Foi assim que nós recebemos dos nossos analistas a nossa condição de ajudar esse trabalho a ser feito. Enfim, eu não sei se eu dei conta de tudo, mas o que eu deixei de lado, a gente volta a falar e mais alguém me ajuda a pensar. Obrigada, Silvia, nos vários comentários e agradecimentos aqui no chat, falando da tua sensibilidade, né, do teu percorrido teórico, te agradecendo muito pelas reflexões, né, que vão seguir pensando sobre tudo que tu pôde nos trazer e compartilhar aqui da tua experiência. Achei interessante essa tua fala final também, né, dessa experiência nessa clínica, né, e para a gente poder pensar muitas coisas, né? Eu trouxe também as questões da maternidade contemporânea, né? Que o tema é complexo e fica mais complexo agora na atualidade, né? Sim. Com todas essas configurações familiares. Obrigada por ter aceito de pronto o nosso convite. Associação Piero Lané te agradece muito, e fiquei pensando assim, que assim como a Piera, tu também nos trouxe esperança assim, para seguir pensando essas questões todas. Que bom. Passo a palavra então para a Denise para fazer uma despedida final, e peço que vocês fiquem, que nós vamos passar um vídeo divulgando o nosso próximo ciclo de estudos. Estão todos convidados, e agradeço
todos que participaram, assistência, né, de norte a sul e de leste a oeste do Brasil aí. Denise, por favor. Eu não vou me delongar, porque, inclusive, eu agradeço a toda a nossa audiência até essa hora. Eu acho que ficaríamos até muito mais tarde ouvindo a Sílvia, porque nos encanta, nos enriquece, nos alimenta, não só com o que ela nos traz, mas com tudo aquilo que ela nos Denise, é propõe Nordeste. seguirmos pensando, né? A respeito desse tema. Acho que teremos que fazer novos eventos para Sim. podermos seguir falando de outros interrogantes que também surgiram a partir da fala da Sílvia e de outras questões que são tão atuais, né? Agradeço muitíssimo a presença de todos e eu gostaria, então, de já deixar um convite para todos que estão aqui conosco, para o nosso primeiro ciclo de estudos que estaremos realizando, e vamos passar um videozinho para que vocês possam acompanhar conosco. Beleza. Feito esse Beleza. convite, Sílvia, então, passo a palavra para a tua despedida, pode ser? Sim, eu agradeço de novo, agradeço as perguntas, vou pensar nelas, vou continuar pensando, e a mim também surgiram muitos interrogantes em relação a essa experiência de estar junto com vocês. É interessante o fato da gente estar juntas e juntos para a gente descobrir aquilo que ainda não tem resposta e ainda não tinha pensado. Essa é a alegria de nós nos reunirmos. Eu penso que o espírito, a posição mais importante nesse momento que nós vivemos, dilacerados entre o que é antigo e o que é supermoderno, é que nós consigamos manter a perplexidade, que nós possamos ficar nesse lugar onde a gente olha, tenta entender, mas sabe que todo entendimento passa por uma dúvida, que nós não sabemos o quanto as nossas certezas se sustentam a cada dia. Que esse, eu penso, é o lugar de sempre da psicanálise, né? É o lugar da pergunta, muito mais da pergunta do que da certeza. Então, eu deixo um beijo, obrigada, e até breve. Vamos estar juntas de muitas outras maneiras. Muito obrigada. Obrigada, Sílvia. Obrigada, Sílvia, pela maravilhosa explanação. Obrigado, Sílvia. Obrigada, Sílvia. Obrigada. Boa noite Muito a todos. obrigada. Obrigada, Obrigado. Sílvia. Obrigado. Boa noite a Silvia. todos, um abraço. Silvia, seu Boa trabalho noite. foi maravilhoso, com percurso Maravilhoso. teórico enriquecedor. Eu tentei levantar a mão no final, mas o que tu falaste, como Sílvia Lobo, da tua experiência, da tua vivência em consultório, foi brilhante. Linda. Muito, muito obrigada. Me emocionou, né? Assinado Sílvia Lobo, né? É isso que tu sabes mesmo, né? Da tua vivência de consultório, da tua competência
em fazer maternagem aos teus pacientes. Meus parabéns, Silvia Lobo. Foi um orgulho te ouvir e é um orgulho ter tua Obrigada, vida. linda. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Querido. Obrigado, Silvia. Até a Boa próxima. Foi um noite. prazer. Boa te Até ouvir. breve, Boa até mais. noite. Obrigado, Uma Silvia. boa noite. Gratidão. Boa noite. Boa noite.